É, Tudo bem. só que não estou em Navegantes. É Navegantes. Não, hoje Já está em estou em Lajeado? Lajeado Baixo. Aham. Ah, ela está em Lajeado. É que ela tem uma casa em Navegantes e uma em Lajeado Baixo. Hoje ela está em Lajeado. Para quem não sabe, a Érica é minha tia, é a irmã da minha mãe. Ela tem alguns da família aqui assistindo. Sejam todos bem-vindos. Ela é esposa de pastor também, do pastor José Roberto Fucre, Beto, conhecido por todos como tio Beto. É um prazer tê-la aqui conosco essa noite. Obrigada por ter aceito o convite, viu, tia? Sinta-se em nossas casas. E também dou as boas-vindas àqueles que estão nos visitando hoje e sintam-se também em nossas casas hoje. Boa noite. Como é bom estar aqui e falar sobre uma mulher da Bíblia. Obrigada, primeiro, aí, Mariane e a direção do Ministério da Mulher, pelo convite. E hoje, realmente, nós estamos aqui em Lajeado Baixo. É uma casa bem nova que eu moro aqui, ela só tem um pouco mais de 150 anos. Essa nossa casa aqui no sítio é um oásis. E aqui serviu como berço da Igreja Adventista no início no Brasil. Por 30 anos ela serviu como igreja, em outros momentos como escola. Essa casa pertenceu ao bisavô do meu esposo. Aqui nasceu o meu sogro. Depois nasceu meu esposo também nessa casa, onde ele é apaixonado por essa casa, tem uma forte ligação pela história que há. Então, quando a gente quer se refugiar, corre aqui para o sítio, é onde nós passamos a maior parte do tempo, realmente. A casa titular é em Navegantes. Aqui eu digo que eu acampo, meio que acampo, mas é gostoso, o ambiente é muito gostoso estar aqui. E é gostoso, nessa noite de quarta-feira, nós pararmos um pouco para estudarmos a palavra de Deus. E hoje, Mariane falou semana passada sobre uma mulher da Bíblia, que tinha vários problemas, várias situações. E hoje eu vou falar sobre outra mulher com problemas também. Como sempre, né, nós mulheres temos alguns problemas. Parece que está sempre tendo alguma dificuldade na vida. E a Bíblia tem o relato de várias mulheres. Mas antes de nós começarmos propriamente o assunto, eu convido a todos a ficarem em reverência e vamos orar para abrirmos a palavra de Deus. Querido Pai que estás nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder. Te agradecemos, Senhor, por esse momento podermos ter a oportunidade de lermos e entendermos a Tua santa palavra. Unge-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, que possamos transmitir a mensagem segundo a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós te pedimos. Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, eu convido a todos que têm suas Bíblias que abram em 1 Samuel, capítulo 25. É uma mulher que quase ela não é mencionada muitas vezes em sermões e fica um pouco no esquecimento. Muitos pensam, foi a esposa de um rei, foi a mulher de um rei, de mais um rei, mais uma mulher de um dos reis da Bíblia. Mas ela teve um papel muito importante.
E eu gostaria de abrir a Bíblia em Provérbios 31, do verso 10 em diante. Olha que bonito que Salomão fala sobre as mulheres, que tipo de mulheres, né? E ele começa assim, você já conhece o capítulo 31, o verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E aí continua a descrever a mulher virtual. E hoje nós vamos falar de uma mulher que ela teve um papel muito, mas muito decisivo na vida de muitas pessoas, não foi só dela, ou só do seu marido. Vocês já abriram no capítulo 25 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, e já sabem de quem eu vou falar. Exatamente, Abigail, a mulher apaziguadora, a mulher pacificadora. Abigail, para nós entendermos um pouquinho melhor, no contexto cristão, o exemplo de Abigail, ele é lembrado quando o assunto é apaziguar, acalmar, agir com sabedoria, com humildade, com educação. Então, ela tem essas características quando se pensa em Abigail. Olha só, por que o perigo se aproximava da casa de Abigail? O que vamos aprender a respeito dessa mulher notável? Quem era o marido de Abigail? Abigail, ela recebeu certo dia em sua casa um servo, um empregado do seu marido, e ele chegou com medo, com pavor. Tamanha era a consideração daquela mulher pelos servos do seu marido, que aquele servo não foi procurar o marido dela, Nabal. Ele foi procurar Abigail e contar para Abigail o que poderia suceder a toda a sua casa, a todos os que moravam ali, a toda a sua família, os empregados, enfim. E Abigail, ela não mandou aquele servo embora. Ela ouviu, ela foi sensata. E olha o que o servo disse: eu não vou a Nabal, porque ele é tolo, ele não ouve a gente. Eu vou falar para você o que está acontecendo. E aquele servo relatou toda o que estava acontecendo. 400 homens guerreiros estavam a caminho para matar Nabal, o seu marido, né, o marido de Abigail, e toda a sua casa. Mas por que isso? Tudo começou com Nabal, com o marido de Abigail. Como sempre, ele havia agido de modo cruel, ele era muito insolente. Só que dessa vez ele tinha mexido com o homem errado, né? Insultado o homem errado. O estimado comandante de um grupo de guerreiros, de homens preparados, treinados para a guerra. Um dos jovens trabalhadores de Nabal, talvez era um pastor que cuidava dos rebanhos, das ovelhas de Nabal, procurou Abigail e contou todo o plano e pedindo socorro. Como que ela poderia ajudar
Ele não sabia como que aquela mulher iria agir, mas era a única pessoa que parava para ouvir. Olha, o que que aquela única mulher poderia fazer contra o exército? Primeiro, nós vamos conhecer um pouco dessa notável mulher. Quem era Abigail? Como surgiu essa situação tão grave? E o que podemos aprender do seu exemplo e de sua fé? Primeiro, a boa discrição e a bela figura. Ela era uma mulher discreta. Ela era bela por dentro e por fora, eu acho. Que ela tinha uma beleza muito grande por dentro. E quando as pessoas confiam em alguém para contar algo terrível, é porque é uma pessoa sensata, porque é uma pessoa do bem, como se diz hoje, não é mesmo? E Abigail era essa figura. Agora, que tipo de homem era Nabal? Abigail e Nabal não formavam aquele par perfeito, como a gente diz, né? Casamento perfeito, par perfeito. Nabal dificilmente poderia ter escolhido uma esposa melhor. Já Abigail dificilmente poderia ter casado com um homem pior. Não sabemos as circunstâncias desse casamento, né? Lá nos tempos bíblicos, os casamentos eram arranjados. Talvez Nabal, ele era um homem de posses, um homem muito rico. Talvez tivesse exigido, não sabemos se a família dela era pobre, ele exigiu e queria aquela mulher, aquela moça bonita, ou foi um acerto, não sabemos como foi, mas Nabal era insensato, insensível, rude. De qualquer forma, ele fazia jus ao seu nome, né? Que significa, Nabal significa insensato mesmo. Nabal, ele era duro e mau nas suas práticas. Por ser tirano e beberrão, muitas pessoas o temiam e não gostavam dele. Que característica terrível, né, para um homem. Agora, na sua opinião, quais as qualidades mais atraentes de Abigail? Qual talvez tenha sido o motivo de Abigail ter se casado com um homem tão imprestável desse tipo? Olha, o meu esposo já fez vários casamentos. E um casamento nos chamou muito a atenção. Uma cidadezinha do interior. Nós não conhecíamos os noivos. A associação pediu para o meu esposo fazer esse casamento porque o pastor lá da região não era ordenado ainda e a associação, então, pediu para que o meu esposo fosse até o local realizar aquela cerimônia. Pensa na boneca que era a moça. Linda, meiga. Ela era violinista. Era muito, muito delicadinha. Mas o que nos assustou, e o meu esposo quase e não fez o casamento, quer dizer, não ia deixar de fazer, mas ele tentou, porque ele não conhecia, ele não fez entrevista com os noivos, e o casamento era com... havia feito já no civil, no domingo, antes, né? E o casamento religioso ia ser no domingo à noite. Um pouquinho antes de iniciar o casamento, meu esposo me chamou e disse: verifica com os noivos ou alguém aí onde está o documento do civil. Sem esse documento, eu não faço casamento religioso. E eu fui
conversar com as pessoas que estavam organizando o casamento. E o noivo já estava na porta da igreja e ele saiu com uma piadinha. Ah, não sei se eu quero casar. Ele muito grosso, muito estúpido. E o meu esposo estava perto e o meu esposo disse, bom, se você realmente não está querendo casar, então está na hora de voltar e não vamos fazer o casamento, mas se eu quero o papel do civil. E eles tinham realizado realmente, mas tinham deixado em casa esse tal papel, a certidão de casamento do civil, e alguém foi buscar, atrasou um pouquinho, mas era um casamento que a gente via que não ia dar certo. Ele falava muitas coisas grosseiras na fila para entrar na igreja já. E quando eu olhava para ela, ela estava lá no carro, uma doçura, uma bonequinha toda delicada, toda bonitinha. E quando estava preparando esse assunto aqui, me veio à cabeça esse casamento. Esse casamento já faz mais de 25 anos que nós realizamos. Eu não sei se eles ainda estão juntos. Não sei se vivem juntos. Mas era uma diferença muito grande. E assim é com Nabal e Abigail. A grosseria de um homem diante de uma mulher tão formosa, tão delicada. Provavelmente, ela não teve escolha nesse casamento. Hoje, nós temos a liberdade de escolher com quem vamos casar. Mas, pais, cuidado quando seus filhos estão em idade aí de arrumar namorada. Não apressem as coisas. Não apressem esse tipo de arranjos de casamento. E a Abigail, ela era uma mulher sensata, sensível, dedicada. Estava ali agora para interceder. O que será que aconteceu para que esse servo estivesse tão apavorado e procurasse Abigail? Ele lançou todas as expectativas em cima de Abigail, da mulher do seu patrão. A quem Nabal insultou e por que você acha que foi muito insensato? Nabal, ele tinha acabado de piorar a situação de Abigail. Ele havia insultado ninguém menos do que Davi, um guerreiro. Ele era o rei escolhido por Deus, ele foi ungido por Samuel segundo a orientação do Senhor. E Nabal ignorou tudo isso. Ele ignorou totalmente. Davi, ele estava se refugiando de Saul. Ele estava numa situação assim bem delicada, né? Ele estava fugindo de um rei mau. E ele morava ali na região do deserto, com 600 guerreiros leais. Agora, em que circunstâncias seus homens lutavam para sobreviver? Por que Nabal deveria ter sido grato a Davi e seus homens? Olha só, o tempo que Davi estava ali, ele era uma fortaleza, ele era a segurança dos empregados, ele cuidava das ovelhas, era um lugar de muito risco, onde eles tinham os rebanhos. E Davi, com seus homens, muitas vezes tinham protegido todo o rebanho de Nabal, bem como os seus servos. Tanto é que eles tinham amizades, eles eram amigos.
E Nabal, ele morava em Maom, mas trabalhava, provavelmente, ele tinha terras, né, ali perto, em Carmelo. Essas cidades, elas ficavam entre as montanhas, entre os montes, cobertos de pastagens boas para criar ovelhas, incluindo 3.000 ovelhas de Nabal, que Nabal possuía, mas a região em volta era desértica. Ao sul ficava o deserto de Parã. A região ao leste, que dava para o mar salgado, era inóspita e cheia de desfiladeiros e cavernas. Sobreviver nesses lugares era um desafio para Davi e para seus homens. Com certeza eles tinham de caçar para comer e enfrentavam muitas dificuldades. Era comum se encontrarem com os jovens que trabalhavam, né, para o rico Nabal. Como aqueles soldados esforçados, eles tratavam bem os pastores de Nabal. Eles respeitavam. Em nenhum momento eles se aproveitaram com força ou prepotência. Eles poderiam pegar ali uns rebanhos, umas ovelhas, que falta ia fazer para quem tinha 3.000 ovelhas? Não, eles ainda protegiam dos salteadores, que ali naquela região passava muitos salteadores, animais ferozes. Era essa a proteção que Davi dava ali para os empregados de Nabal e para o rebanho de Nabal. Davi, ele mostrou muito respeito, enviando mensageiros a Nabal. O que havia de errado para Nabal reagir da maneira que reagiu com Davi? Devia dar muito trabalho alimentar todos aqueles homens num deserto. Davi estava enfrentando dificuldade, comida estava escassa. E Davi, ele, em nenhum momento, ele se apoderou da condição que ele tinha, porque ele era o ungido de Deus para ser o próximo rei. Mas ele não se aproveitou, não, dessa autoridade. Ele, com humildade, ele escolheu o momento certo. Era a época de festa, era a festa da tosquia, e era comum fazerem banquetes e demonstrar generosidade. Davi também escolheu as palavras certas, usando termos respeitosos. Ele até se referiu a si mesmo como teu filho Davi. De certo, Nabal era bem mais de idade, e ele se referiu como filho de Nabal, com respeito. Ele ficou furioso. Nabal ficou furioso. Mas por que essa reação? O jovem mencionado no início, que descreveu lá a cena para Abigail, dizendo, lançou insultos sobre eles. Aquele homem mesquinho começou a reclamar por causa de dar pão, água e carne para os soldados de Davi. Ele zombou de Davi, ele disse que Davi era um fugitivo da lei. Ele se colocou assim quase que a favor de Saul. E ele ignorou totalmente a condição de Davi como futuro rei de Israel. Ele não deu a mínima, ele chamou até Davi como escravo, tratou como escravo rebelde, fujão,
que Davi estava fugindo. De início, Davi reagiu aos insultos de Nabal. O que a princípio Davi fez? Com aqueles insultos todos, a adrenalina subiu, né? E Davi, ele disse, olha, vamos nos preparar, peguem as espadas, vamos nos armar e vamos destruir tudo. Tudo que esse homem tem, não vai ficar ninguém. Vamos atacar. Essa foi a reação. Não foi sensata, porque lá em Tiago 1:20 diz assim, o furor do homem não produz a justiça de Deus. Davi não estava sendo sensato, mas Abigail salvaria os da sua casa. Olha só, bendita seja a tua sensatez. Bendita seja a tua sensatez. A mulher apaziguadora. Não é aquela que põe fogo na fornalha, né? Quando o marido está assim meio alterado. É isso mesmo, faz. Não, ela ouviu o seu servo. E ela sabia como o seu marido era inconsequente com as suas relações, né, com seus relacionamentos. E ela, então, ela pediu para que o servo talvez a ajudasse a fazer o melhor possível. E ela tomou uma decisão muito grande. Ela ouviu o servo, ela pensou e agiu rápido, ela apressou-se, ela não ficou esperando, porque a situação tinha urgência. E aquele servo, imagina como ele não chegou ali para Abigail, ele deve ter chegado apavorado. E o relato diz que ela apressou-se imediatamente. Esse relato usa 4 vezes o verbo apressar com respeito a Abigail. Ela apressou-se. Ela preparou um presente generoso para Davi e para seus homens. Incluía pão, vinho, carne de ovelha, grãos torrados, tortas, passas e figos, tudo o que era de melhor, que serviam em uma ceia, uma refeição, ela preparou. Imagina a rapidez que não foi isso, porque eram para 600 homens, não era para 5 homens, 3 homens, eram para 600 homens. Ela deve ter agido ali com as suas servas, com os seus servos, rápido, apressem-se. Ela não foi falar com Nabal. E isso não quer dizer que ela passou por cima da autoridade do esposo. Não. Ela foi sensata. Ela sabia a reação do seu marido. Ela já sabia o que Nabal tinha aprontado. E se ela fosse para Nabal, não ia conseguir a rapidez que exigia o momento. Ela arrumou as coisas. Abigail, ela foi rápida, apressou-se. Pouco depois, Abigail se encontrou, então, com Davi. Ela foi ao encontro de Davi e os homens de Davi. Corajosa, não? Ela poderia ter sido a primeira vítima da casa de Nabal. Mas ela não estava pensando nela. Ela estava pensando em todos aqueles homens que trabalhavam, aquelas mulheres, a sua família, todos. Inclusive Nabal, mesmo Nabal, sendo o homem que era. Ela queria poupar a vida de Nabal. Dessa vez,
ela foi ao encontro de Davi, desceu do jumento, curvou-se em respeito à autoridade de rei que ele era, ungido de Deus. Então abriu seu coração, fazendo uma forte súplica, pedindo misericórdia em favor de seu marido e os de sua casa. Ela pediu perdão pelo que o marido havia feito. Olha que diferença, meus queridos. E as mulheres que estão me ouvindo, quantas vezes você foi apaziguadora? Ou levantou aquela bandeirinha vermelha, vamos à luta, é isso mesmo, e inflamou mais. Devemos ser aquela que equilibra as coisas. Se o marido está alterado, é bom a gente chegar e equilibrar, porque senão vai incendiar. E Abigail fez isso, o equilíbrio, a pacificação. Ela assumiu a responsabilidade pelo que tinha acontecido e pediu perdão a Davi. Abigail foi realista ao reconhecer que o marido era tão insensato como o nome dele indicava, talvez sugerindo que castigar aquele homem estava abaixo da dignidade de Davi. Não ponha a mão nele, por favor. Você é muito mais do que ele. Você é o rei ungido de Israel. Ela deve ter dito essas palavras. Ela mostrou que tinha confiança em Davi como representante de Deus, reconhecendo que ele estava travando as guerras de Deus, as guerras do Senhor. Também indicou que sabia da promessa de Deus para Davi e o seu reinado. Abigail foi muito sábia. Sem dúvida, suas palavras gentis e tocantes mudaram o coração de Davi. Mudou aquela sede de ir atacar a casa de Nabal. Acalmou, apaziguou, deixou Davi mais calmo. Como Davi reagiu, então? E por que ele elogiou? Por que ele elogiou Abigail? Ele aceitou o presente de Abigail e disse: bendito seja Jeová, o Deus de Israel, que te enviou neste dia ao meu encontro, e bendita seja a tua sensatez. Olha, Davi falando isso para Abigail. E bendita seja tu, que neste dia me contiveste de entrar em culpa de sangue. Abigail fez bem para dois homens, para Nabal e para Davi. Nabal iria sofrer a consequência do seu erro. Iria morrer ele e toda a sua casa. E Davi ia carregar esse peso como um grande assassinato e matando pessoas inocentes. Davi a elogiou por ter tido coragem de ir imediatamente ao encontro dele e reconheceu que Abigail o havia impedido de ter culpa de sangue. Ele disse: sobe em paz para a tua casa. E humildemente acrescentou: eu escutei a tua voz. Vai, eu não vou fazer nada para Nabal. E não foi pelo presente que Abigail levou, claro. Ela levou o que Davi pediu. Ela levou mais do que o que Davi pediu para Nabal. Mas foi pela sensatez
sensatez daquela mulher, pela coragem, pela sabedoria. Eis a tua escrava. Olha a humildade que Abigail chegou para ele, uma mulher de posse. Ela era mulher de um dos homens mais poderosos. E ela chegou como escrava. A caminho de casa, Abigail com certeza refletiu naquele encontro. Ela deve ter percebido o contraste entre aquele homem fiel e bondoso e o homem bruto com quem havia se casado. Mas não ficou pensando nisso, não. Lemos o seguinte, que mais tarde Abigail entrou até Nabal. De fato, ela voltou para o marido, determinada a contar sobre o presente que ela havia dado a Davi. Tudo que ela tinha feito, ela ia contar para o marido. Mas quando chegou, ela encontrou ele numa situação degradante, embriagado, bêbado, muito bêbado. E ela, mais uma vez, usou a sensatez. Não é a hora de eu contar, não é. Eu vou contar mais tarde, em outro momento. Eu vou contar. Olha, Nabal, mais uma vez, provou para aquela mulher de que ele era o pior marido que ela poderia ter. Mais uma vez, mostrando coragem e sensatez, ela decidiu esperar até a manhã seguinte, quando o efeito do vinho teria diminuído. Então, Nabal, ele dormiu. No outro dia, ela respeitava o seu marido e ela foi comunicar. Olha o que aconteceu. Ao ela contar ao seu marido, diz que o coração dele endureceu. Deve ter tido um tipo de AVC, alguma coisa, mas ele não morreu ali. Ele levou 10 dias para morrer. Assim, ela estava livre, né, de Nabal. Ela não precisou feri-lo. Ela honrou aquele homem. Ela honrou o seu casamento. Mesmo sendo um péssimo casamento, ela honrou. Davi, quando soube que Nabal havia morrido, ele foi procurar Abigail e fez o convite para ela, pediu ela em casamento. Ela casou, mesmo Davi já sendo casado com outra, mas a poligamia, apesar que não é plano de Deus, mas naquela época, no Oriente, até hoje se pratica, né? Ela pôde ajudar Davi como rei. Ela deu um filho a Davi. Ela foi feliz, ela teve um casamento ainda, um homem que a amava e a respeitava. Abigail, ela não foi assim um final de contos de fadas, mas ela teve essa felicidade. A vida de Abigail com Davi nem sempre foi fácil, mas ele a admirava e a respeitava. Abigail ajudou o rei. Assim, Davi imitou ao Senhor, que ama e valoriza as mulheres. Ele amou e valorizou Abigail. Queridos,
o que nós podemos tirar dessa história toda de Abigail, da sensatez, da pessoa sábia que ela foi? O que podemos tirar quando enfrentamos situações difíceis em nossos casamentos, né? Abigail tinha tudo para abandonar aquele homem. Lógico que naquela época não se dava o divórcio, mas quanta situação ela enfrentou por Nabal. Respeitou. Depois com Davi, não é mesmo? Como Abigail mostrou coragem e sensatez ao lidar com consequências dos insultos de seu marido contra Davi. Eu já falei, devemos ser pacificadoras, apaziguadoras, não aquela que põe fogo, põe gás, gasolina no fogo para ver as chamas subirem mais altas, né? Como Abigail usou o bom senso, a persuasão com Davi. Ela foi lá e conversou. Que bonito. E de que maneira você gostaria de imitar Abigail? Você, mulher que está me ouvindo, você, mulher que às vezes enfrenta problemas no casamento, pensa em desistir, não. Pensa a sabedoria, pensa com amor. A sensatez é em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada uma que está assistindo, a cada marido, a cada mulher, que possa fortalecer o lar de cada um. Amém. Amém. Que mensagem inspiradora, muito obrigada. Muito bom aprender com essa personagem da Bíblia, Abigail, a mulher pacificadora. Que possamos ser assim como cristãs também, não é verdade?